18 de agosto de 2021. Mais um dia de lutas nacionais em um contexto de necessária solidariedade internacional dos trabalhadores de todo mundo. Aqui no Brasil, a pauta da PEC 32, a famigerada reforma administrativa, acompanhada desse processo de privatização da Eletrobras e dos Correios, e os seus inúmeros jabutis. Não esse jabuti bonitinho aqui, um outro jabuti. Eu sou Marcelo Russo Ferreira, esse é o Universal Circo Crítico, esse espaço marxista de lona furada e terra batida que permite a gente falar de vez em quando sobre esse negócio chamado Brasil. Venham todos, venham todas, venham todes. Sejam bem-vindos. Em 1844, Marx vai desenvolvendo e registrando uma série de escritos que passaram a ser conhecidos como manuscritos filosóficos econômicos ou manuscritos de Paris, que corresponde a uma certa transição, também chamada de viragem de 1844, em que Marx sai do campo da filosofia e vai para o campo da economia política, e para tanto ele estuda com profundidade as obras e os escritos e estudos de Adam Smith e David Ricardo. Ao falar sobre o trabalho estranhado e a propriedade privada, Marx nos deixa a seguinte pérola. A economia política parte do fato dado e acabado da propriedade privada, mas não explica esse fato. Ela percebe um processo material da propriedade privada que passa, na realidade, por fórmulas gerais, abstratas, e que passam a valer como leis para a economia política. Não concebe essas leis, isto é, não mostra como tem origem essas leis na essência da propriedade privada. A economia política, portanto, não nos dá esclarecimento algum a respeito do fundamento geral da divisão entre trabalho e capital, entre trabalho e capital, entre capital e terra. Desculpa aqui o pequeno erro. É interessante essa passagem de Marx ali em 1844, porque ela nos dá a nota correta sobre o que nós vivenciamos um pouco hoje no país. Quando nós vemos o avanço da privatização dos Correios e a privatização da Eletrobras e os seus jabutis enormes e eternos dentro desse processo de privatização, e mais a PEC 32, também conhecida como reforma administrativa, nós temos, de fundo, uma tentativa da economia política ou do projeto liberal fascista do presidente Mequetef, genocida que conduz esse país, conduz a forma de dizer que o que é público destrói a nação, de que tudo que é público não presta, principalmente os servidores públicos, que precisam ser destituídos desse país, ter os seus direitos conquistados extintos, para que possa realmente acabar essa farra do serviço público. Um serviço público que, segundo Paulo Guedes e companhia, destrói a economia dessa nação, principalmente com os seus altos salários. Interessante que os servidores públicos desse país correspondem a algo em torno de 6% dos trabalhadores do país, formais e informais, e a grande maioria desses 6% recebem algo em torno de 1 a 2 salários mínimos. A abstração intencional, que se transforma em lei, vai trabalhando a construção da PEC 32. É contra isso que nós lutamos. Um exemplo em torno dessas abstrações e leis gerais que se transformam acerca das vendas às estatais brasileiras e que também concorrem aí na PEC 32, vale lembrar, e isso não é um jogo de palavras, a venda da Vale do Rio Doce, em 1997, pela bagatela de 3,3 bilhões de reais, com o espólio previstos de minérios ainda a serem explorados pela empresa na faixa de 100 bilhões de reais. Uma pechincha. Naquela época, inclusive, a Valepar, que foi a vencedora do leilão, que tinha como membro majoritário o banco Bradesco,
após a vitória no leilão, ainda pediu empréstimo do BNDES para pagar a compra do leilão que ela participou. E diz a lenda que, inclusive, o edital do leilão foi construído com a participação do Banco Bradesco. Essas leis gerais estranhas que são vendidas para a população. O conjunto disso, obviamente, não chegava ao público. O que chegava ao público nas matérias jornalísticas da ainda hoje imprensa comercial brasileira, inclusive a Globo, essa perseguidinha do governo Bolsonaro, né? É que nós temos, no final das contas, um processo intenso de cumplicidade para destruir o Estado brasileiro em defesa do país. Hoje, particularmente a Vale, em síntese, é controlada por um capital financeiro, ou seja, especulativo, e internacional, que atropela a toque de caixa tanto legislações trabalhistas quanto as legislações ambientais, inclusive atuando dentro do Congresso brasileiro para atenuar e extinguir a estrutura fiscalizadora brasileira no trabalho e no meio ambiente, esgotando inclusive as condições de trabalho dos trabalhadores e as reservas minerais brasileiras, que tem inclusive nos crimes de Mariana, em Minas Gerais, em 2015, e Brumadinho, em 2019, as mãos sujas com o assassinato de cerca de 300 pessoas, alguns corpos ainda não encontrados, no seu currículo. Mas o principal é, o Estado brasileiro e o capital continuam a preservar esses setores. O lugar do capital no pensamento liberal brasileiro, que se caracteriza com aquela fala do Mequetrefe genocida, que dizia que o Brasil era um grande mercado de vacinas, que tinha muitos vacináveis, portanto que as empresas, as indústrias farmacêuticas tinham que baixar o preço e tentar vender para o país, e aí deu o que deu, mais de 560 mil mortes por Covid no Brasil, se afirma até hoje com aquilo que nós chamamos de ódio de classe. No caso da Vale, significava que mesmo que ela fosse dada de graça, seria um grande benefício para o Brasil. Isso se reflete agora pela venda dos Correios e pela venda da Eletrobras. Os Correios, acusada de monopólio do processo de entrega de cartas e encomendas do Brasil, mesmo dando lucros, precisa ser vendida, porque é um monopólio público. E dentro do processo de venda dos Correios, nós temos lá o Jabutis, que permite que quem ganhe a concorrência vai poder ter 5 anos de monopólio, possíveis de serem renovados por mais 5 anos. O problema é o monopólio público, não o monopólio privado. A tal conversa de que o mercado precisa de ter concorrência para melhor baixar os preços dos serviços prestados. E essa lógica, baixar os preços dos serviços prestados, porque o mercado vai poder regular melhor isso, é o grande mote da venda da Eletrobras. Não faltam estudos para dizer que a venda da Eletrobras em nada vai atingir o bolso do consumidor brasileiro no custo de sua energia doméstica e às vezes inclusive comercial. Muito pelo contrário, todos os estudos apontam, vai encarecer, e mais ainda, os jabutis por dentro da venda da Eletrobras, como linhas de transmissão por reservas indígenas florestais brasileiras, ou gasodutos onde não tem gás, vão triplicar o valor do custo da energia para o povo brasileiro. Mas precisa ser vendida. Isso para não deixarmos de falar, inclusive, dos trabalhadores desses setores, que vão ser colocados em pouco tempo à míngua, vão ficar sem seus empregos em um país que produz desempregados e, ao produzir desempregados, produz, inclusive, famintos. Tem a receita do PIB ao molho de rachadinhas. Essa figurinha volta. A singularidade do debate da PEC 32, a reforma administrativa, é que ela é celebrada por setores que às vezes ficam se batendo, como é o caso do presidente genocida Bolsonaro e a TV Globo, que no debate de acabar com esse Estado gastador, caminham juntos. Obviamente a Globo fala que é parceira da economia do governo, não do presidente. E ao fazer esse debate, retoma as ideias que o Marx denunciava lá nos manuscritos econômicos filosóficos, de que transforma ideias abstratas, ideias gerais, em leis.
em marcos regulatórios. E, para tanto, isso precisa ser feito, a PEC 32, a reforma administrativa, para o país parar de jogar dinheiro fora, inclusive com o funcionalismo público brasileiro. Essa grande maioria dos 6% de trabalhadores brasileiros que recebem 1 ou 2 salários mínimos quebram o país. A gente já disse isso aqui. O interessante é que, mesmo diante da contradição de ter que defender o SUS, o Sistema Único de Saúde, público, no enfrentamento à pandemia, não apenas na vacinação, mas no atendimento aos casos de Covid, não corava nem um pouquinho o rosto de vergonha. Como é que eu vou defender o SUS, que é público, e ao mesmo tempo defender o fim do público, enquanto formação da opinião pública brasileira, pelo jornalismo tupiniquim? Uma prova disso é que, no que diz respeito à educação, em momento nenhum nós encontramos matérias jornalísticas sérias para defender a educação pública. Muito pelo contrário, quando no atual pagamento de auxílio emergencial do governo neste ano, tramitou por dentro do Congresso o projeto de lei para poder aprovar esse novo auxílio emergencial, o relator colocou um jabuti que era para acabar com os percentuais fixos na Constituição brasileira para saúde e educação. E a imprensa dizia que esse item é para evitar que o país continuasse quebrando frente aos serviços públicos. Essa conta ela é defendida pelos partidos liberais, a exemplo do Partido Novo, que alguns anos atrás, o seu presidente, um debate no programa Roda Viva, que o PSDB paulista já destruiu, fazia a seguinte conta, de que um trabalhador no serviço público ganhava 3 vezes mais do que o mesmo trabalhador do serviço privado. Olha como o Estado gasta. E não tinha nem um pouquinho de vergonha na cara para dizer que, no final das contas, ele estava afirmando o seguinte: o trabalhador privado é mais barato. A gente gasta 3 vezes menos do que o trabalhador do serviço público. Esse trabalhador que ganha 1 a 2 salários mínimos. É a cara de pau para querer justificar o injustificável que vem conduzindo a reforma administrativa pela PEC 32. Em outras palavras, o pensamento liberal brasileiro reforça aquilo que o Marx já dizia nos mesmos manuscritos. O trabalhador se torna mais pobre quanto mais riqueza produz. É preciso revelar alguns fatos concretos, sair da abstração que se transforma em lei geral e tentar acompanhar um pouco mais a verdade sobre aquilo que se denuncia. Se divulga muito que a PEC vem no sentido de atacar privilégios. E de fato, ela não ataca privilégios. Os privilegiados do serviço público estão na toga da Justiça, do Ministério Público e outros setores, estão nos executivos de alto escalão ou dentro das casas legislativas, inclusive com uma infinidade de penduricários que permite eles gastarem dinheiro público com coisas privadas, né? E também estão dentro dos setores militares, que sempre foram protegidos, e mais ainda neste governo, que, dentre outros, vem preservando altos pensionistas que nada produzem a esse país. Esses são os privilegiados. E, a bem da verdade, a letra concreta da PEC 32, a reforma administrativa, em momento nenhum está atacando ou está citando esses setores. O serviço público que tem que ser atacado, que vem sendo atacado pela PEC 32, é aquele com a qual quer se transformar em mercadoria, saúde, educação, previdência, dentre outros. Esses são os setores que precisam ser destruídos pelo pensamento liberal mais tosco da política brasileira. É também preciso afirmar e resgatar de que não há privilégios dentro do serviço público brasileiro, que são pessoas impossíveis de serem demitidas por incompetência. É muito pelo contrário. Os incompetentes, os que cometem crimes dentro da política brasileira, são muitas vezes rearrumados dentro do serviço público. É o caso de Pazuello, por exemplo, que depois de ser demitido por missão cumprida, mas por incompetência na condução da saúde pública nesse país em tempos de pandemia, foi lá realocado dentro da presidência da República. E isso se reproduz nos 4 cantos desse país, nos setores da política brasileira. Os privilégios, como 45 dias de férias para professores, né,
ou a impossibilidade de serem demitidos, é a parte mais mentirosa daquilo que se divulga. Porque um servidor público pode sim ser demitido, mas ele passa por processo que permite ele a ampla defesa. Ele não pode ser simplesmente demitido porque o seu superior não gosta mais da sua cara, está incomodando, ou inclusive o seu subordinado vem fazendo denúncias sobre os crimes que o seu superior estabelece, como funcionários fantasmas e rachadinhas, essas que a gente vê na política o tempo todo. Aliás, é preciso lembrar que o atual governo federal vem nos dando muitos bons exemplos e numerosos exemplos sobre como que isso vem funcionando. Em síntese, destruir os serviços públicos é a grande tarefa do grande capital, que tudo pretende transformar em mercadoria com o falso discurso de que, regulado pelo mercado, os serviços serão melhores e mais baratos. A pandemia, particularmente no campo da educação, denunciou o quanto que isso é uma grande lorota e uma grande mentira. Estudantes não conseguem assistir às aulas pelo ensino remoto porque as tecnologias que estão à sua disposição são muito frágeis e inferiores. E professores vêm tendo dificuldades de desenvolver um bom ensino remoto pelas mesmas razões, de um setor que é de tecnologias, que vem sendo conduzido por um processo de privatização que vem das telecomunicações. Isso é fato, isso é concreto, isso não é abstrato. Assim como não é abstrato de que todos os exemplos outros que nós temos que foi privatizado nesse país vem sendo, mesmo com crimes muito fortes, como o da Vale, acobertados pelos interesses do capital. Essa é a grande verdade. Eu sou Marcelo Russo. Quem me ajuda aqui nesse canal é o meu camarada Juliano Farias. E nós estamos aqui sempre convidando vocês a assistir os nossos vídeos, a compartilhar os nossos vídeos, darem uma curtida, não deixar de comentar, se inscreva também para poder inclusive receber informações sobre as nossas publicações e que a gente possa estar sempre ocupando esse espaço, essa lona furada de circo, essa terra batida chamada Universal Circo Crítico. Obrigado a todos e até a próxima. Quanto mais os cachorros produzem riqueza, mais os donos ficam ricos. Não admita isso. Não admita, entendeu? Tudo aqui, o cabra. Quanto mais o cachorro ganha carinho, mais amor o cachorro tem do seu dono.